Olá, o Justiça em Questão está começando. Neste período de isolamento social, muitos estão 24 horas em seus lares, mas a segurança não está garantida por completo nem em casa. Vamos falar dos cuidados necessários para evitar que idosos sejam vítimas de violência justamente no lugar e na fase da vida em que eles deveriam ser mais protegidos. Uberaba possui um museu com raridades e peças curiosas que contam um pouco da história do Judiciário Mineiro. Um projeto transformador para detentas no interior de Minas também é pauta do programa de hoje. E durante a quarentena, magistrados continuam se adaptando ao home office para seguir atendendo ao cidadão. Teremos também uma conversa sobre os serviços prestados pelos cartórios. Um desses serviços é bem moderno, a realização de casamentos por videoconferência. Além, é claro, dos nossos quadros que apresentam as decisões de destaque no Estado e esclarecem termos jurídicos. Então, fique com a gente. Nossa edição começa agora. As pessoas idosas muitas vezes têm seus direitos desrespeitados. Infelizmente, a violência no cotidiano é um risco que elas podem enfrentar. Veja na reportagem. O país tem mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representa cerca de 13% dos brasileiros. Esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo dados do IBGE. Para regular e proteger os direitos desta crescente e vulnerável parcela da população, foi sancionado em 2003 o Estatuto do Idoso. A norma busca garantir a esses brasileiros direitos fundamentais e prioridades legais. Entre os temas abordados estão as obrigações da família e a proteção da saúde e da dignidade. O Estatuto também menciona problemas com a discriminação e violência, por vezes praticada pelos mais próximos, um desafio que vem exigindo respostas da sociedade e do poder público. Só em Minas Gerais, entre fevereiro e abril de 2020, foram registradas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 1.002 agressões contra os idosos. A violência à pessoa idosa pode ser definida como ações ou omissões cometidas uma ou mais vezes prejudicando a integridade física e emocional das pessoas idosas, impedindo o desempenho do seu papel na sociedade. Para ser considerada como violência contra o idoso, o ato deve acontecer em uma relação em que haja expectativa de confiança, como ocorre geralmente nas relações entre pais e filhos, cônjuges, parentes e cuidadores. É bom deixar claro que a violência vai além das agressões físicas. Pode ser psicológica, sexual, patrimonial, moral, de negligência ou abandono. Às vezes, a violência é cometida por parentes e cuidadores dentro das casas das vítimas, mas o desrespeito pode ocorrer nas instituições de longa permanência. Esses crimes também podem ser praticados por essas pessoas que cuidam dos idosos nas instituições de longa permanência, porque podem ficar com o benefício do idoso e não reverter lá em seu proveito, podem também maltratar o idoso, podem agredi-lo. Então, essas pessoas que estão na instituição de longa permanência, estão cuidando dos idosos lá, também são sujeitos dos tipos penais aqui especificados no Estatuto do Idoso, dentre outros, inclusive do Código Penal. Por isso é importante estar sempre alerta quanto ao atendimento oferecido pelas instituições. E com o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, os idosos necessitam de atenção e cuidado redobrados. É o caso da Yara. Ela acompanha regularmente a mãe que mora em uma casa de repouso. A minha confiança com a casa de repouso é muito grande. E ainda mais nessa época de pandemia. No momento, não, a gente pode visitá-la, mas assim, de longe, né? Assim, a gente pode ir. O portão lá é de grade e quando eu vou, eu uso máscara, fico 2 metros de distância dela, né? A gente fica um bom tempo conversando pela grade. Então, assim, ela entende, eu daqui também entendo, e com isso a gente vai levando, né? Esperar que tudo isso passe o mais rápido possível. Nesse período de vida e sempre, todo ser humano merece respeito. Mais que isso,
merecem uma velhice que vale a pena ser vivida. A violência contra o idoso é crime que pode levar à prisão e ao pagamento de multa. O agressor deve ser denunciado pelo 181 da Polícia Civil ou pelo Disque 100. É necessário construir uma sociedade para todas as idades. Não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, Cristiane. E vale a pena reforçar, denúncias pelo 180 ou pelo Disque 100. Agora, olha só, gente, o governo federal publicou a medida provisória 948. O texto, elaborado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério da Justiça, concede às empresas de eventos e turismo mais prazo para ressarcir os consumidores que tiveram viagens e programações canceladas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Então, essa medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores. Isso aí é uma medida extremamente importante, porque muitas das empresas, sobretudo de entretenimentos, de shows, pacotes turísticos, as empresas se viram num fluxo de caixa zerado e ainda ter que retirar o reembolso, isso aí seria catastrófico. A intenção foi equilibrar interesses. A juíza Cristiana Gualberto, do Juizado Especial de Vespasiano, comentou sobre a MP e sobre o poder de negociação que o inciso 3º confere aos consumidores. O que eu penso dessa MP 948 é que ela veio numa tentativa de, nesse momento excepcional, de prevalência da autonomia das partes, que podem, nas hipóteses em que não for possível uma remarcação ou o consumidor não tiver o interesse de ficar com crédito, recorrer a qualquer outra forma de acordo, o qual, inclusive, ele pode ser feito através da plataforma do consumidor.gov, desde que o prestador de serviços ou o fornecedor ou a empresa do show, ela esteja cadastrada na plataforma. Agora você confere as decisões judiciais que se destacaram na capital mineira e em todo o estado. Uma mãe moradora de Belo Horizonte vai receber cerca de R$6 mil em indenização por danos morais depois que encontrou um inseto em um pirulito. A mulher disse que seu filho comprou o doce em uma padaria. Pouco depois de começar a comer, a criança notou um gosto estranho. O menino teve mal-estar e vômito. A juíza da 2ª Vara Regional do Barreiro, da capital, condenou a empresa Simas Industrial de Alimentos, S.A., a pagar quase R$6 mil. A empresa recorreu, alegando que não havia provas de que o inseto estava de fato no doce e pediu a redução da indenização. Mas a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença. Um casal de Rio Novo, no interior do estado, vai receber cerca de R$10 mil por ter perdido um cavalo. Um homem entrou na propriedade deles e atirou na pata do animal, que teve que ser sacrificado. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão da juíza Ivone Campos Cerqueira. O atirador pagará indenização por danos morais e materiais. O TJMG condenou o Banco do Brasil a pagar uma indenização de R$12 mil a uma estudante de Belo Horizonte. Ela teve problemas no processamento da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como a operação não foi efetuada, a jovem perdeu a oportunidade de fazer a prova. Em primeira instância, o banco foi condenado a pagar R$6 mil por danos morais. As duas partes recorreram. O banco disse que a culpa foi exclusiva da cliente, já que ela digitou a data errada no aplicativo. A estudante solicitou uma quantia maior. O relator dos recursos, o desembargador Pedro Bernardes, considerou que a data preenchida estava dentro do período de inscrições. Logo, houve falha na prestação do serviço. Por isso, o magistrado aumentou o valor da indenização para a estudante. No próximo bloco, vamos falar do atendimento ao cidadão em serviços públicos durante esse período de quarentena. Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, a gente fala sobre prestação de serviços. Como fica o funcionamento dos cartórios nesse momento de isolamento, hein? Vamos ver na entrevista do repórter Azaf Alcântara.
Nesse período de isolamento social, muitos serviços foram suspensos para evitar aglomerações e o contágio com o novo coronavírus. Eu converso agora com o André Saldanha, ele é gerente da Genote, Gerência de Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Geral de Justiça. André, vou começar perguntando como é que está funcionando, então, os cartórios nesse momento de pandemia. Então, o atendimento presencial no cartório está suspenso somente para as medidas urgentes que o cartório vai receber o usuário, aí tem que ter o agendamento, o cartório tem que disponibilizar os meios de contatos eletrônicos, WhatsApp, e-mail, até outras ferramentas de videoconferência, de comunicação, para que o usuário tenha acesso às informações e também que possa praticar os atos urgentes. Nos casos mais comuns, né, a gente sempre fala aí do registro de nascimento e óbito nesse período, como é que está na prática funcionando? O registro de nascimento, algumas unidades interligadas, que é aquele posto que tem dentro do hospital, que o cidadão já sai com a certidão de nascimento, já sai do hospital com essa certidão, alguns foram suspensos, mas já estão retomando esse atendimento, e o registro de nascimento, os cartórios permanecem abertos para esses casos. Tem a portaria 93 do CNJ, o provimento 93 do CNJ, que permitiu o envio dos documentos de forma eletrônica. Então, o usuário não precisa ficar aguardando lá na serventia. Ele pode enviar os documentos, KDO, os documentos do declarante, no caso de nascimento, o cartório vai fazer esse registro e a parte só passa no cartório e confere os dados, assina e pega a certidão. O de óbito, mesma coisa. O cartório pode reduzir o tempo de contato com o recebimento desses documentos de forma eletrônica. Aí a portaria também, nós tivemos um projeto piloto que está permitindo a videoconferência para formalização desses atos. Então, a videoconferência poderá suprir a assinatura. A gente tem recebido muitas dúvidas dos nossos telespectadores quanto a registros de imóveis e escrituras. O que deve ter feito? Esses dois cartórios de registro de imóveis e notas, eles estão fechados. Aí o atendimento, o usuário tem que entrar em contato com o cartório e ver a forma de atendimento. E esse atendimento de forma agendada pode ser realizado. E o registro de imóveis tem a CRI, que é a Central de Registro de Imóveis, onde o usuário pode fazer pedido de certidões, fazer os pedidos, protocolos de documentos por essa central, a partir da digitalização dos documentos e com assinatura por certificado digital. Para os casos em que essas pessoas precisam reconhecer firma de algum documento, André? Em regra, o reconhecimento de firma, ele vai precisar do agendamento. A pessoa vai apresentar para o oficial, pode entrar em contato com a serventia e ela vai estar agendando esse horário, porque ela precisa de reconhecer firma de um documento que, se não apresentar ele naquele momento, ele vai ter um prejuízo. Então, isso aí é uma causa urgente que o cartório pode estar, sim, praticando esses atos mediante o agendamento com a serventia para evitar aglomeração. Aí o cartório vai passar as orientações e recomenda-se que cada usuário, quando for, já leve sua caneta, seus próprios objetos, para evitar o contato de objetos, e também que o pagamento seja preferencialmente por cartão de crédito, para evitar também o contato aí com o dinheiro. Novidade: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou casamentos por videoconferência e em vários municípios. Devido à pandemia do novo coronavírus, Heloísa Helena Coutinho e o Elton Adriano de Souza se casaram através de uma videoconferência. Foi a primeira cerimônia desse tipo em Minas Gerais. Os noivos e as testemunhas participaram de suas casas. O juiz de paz ficou no cartório de registro civil do Barreiro. O casamento presencial estava marcado para o dia 4 de abril. Com a crise sanitária, a celebração precisou ser adiada, mas não deixou de acontecer e ter um final feliz. O casamento por videoconferência é um projeto piloto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inicialmente, foi oferecido apenas nos cartórios do Barreiro e de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Deu tão certo que outras 28 cidades de Minas adotaram o procedimento. Ao todo, 129 cartórios vão fazer a cerimônia virtual. A implantação desse projeto piloto visa ampliar o oferecimento de serviço público essencial em meio digital, assegurando aos usuários maior facilidade de acesso, economia, eficiência e segurança jurídica, com garantia de autenticidade e eficácia dos atos praticados. A plataforma tecnológica necessária para a realização do casamento é disponibilizada pelo cartório que realizar a cerimônia.
Em vez das assinaturas, o vídeo da cerimônia é que vai garantir a validade legal do ato. Ele ficará arquivado no cartório, acessível por meio de um QR Code. O código, que pode ser escaneado pelo celular, direciona para o conteúdo gravado. A plataforma digital será definida pelos cartórios. É necessária a prévia formação de um processo de habilitação de casamento que pode ser feito na presença do oficial do cartório de registro civil ou na forma digital. O vídeo da cerimônia, que ficará arquivado no cartório, tem plena validade legal e as partes, após a sua conclusão, serão notificadas para a retirada de certidão e de outros documentos, o que pode ser feito presencialmente ou na forma digital via internet. As assinaturas dos noivos e das testemunhas serão colhidas por certificado digital regularmente emitido. Bom, assim como ocorreu com a Heloísa e o Elton, a festa, por enquanto, vai ficar suspensa, mas, quando vier, a comemoração será dupla, pelo casamento e pelo fim do isolamento social. Em Belo Horizonte, os 2 cartórios que realizam essa modalidade de casamento são o do Ofício de Registro Civil do Barreiro, no telefone 31 3500 8800, e o Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Venda Nova, que atende no telefone 31 3408 4950. Aproveitando a deixa da atuação remota, para os magistrados e suas equipes, Minas afora, a realização das tarefas nesse período segue a todo vapor, porém adaptada ao teletrabalho. Apesar das dificuldades impostas pelo isolamento social do Ministério da Saúde, a Justiça não parou. Somente nesse período, nessa unidade judiciária, foram proferidas mais de 1.000 sentenças em processos físicos e eletrônicos, centenas de despachos e decisões. A Justiça vem reafirmar o seu compromisso com a sociedade de distribuir uma justiça célere, eficaz e cidadã. E no próximo bloco, o projeto que ajudou a resgatar a autoestima de mulheres presas. Voltamos já. Dentro do Fórum de Uberaba, uma sala guarda um tesouro que não pode ser comprado: a história da justiça. A Sala da Memória do Judiciário, em Uberaba, completa 1 ano de existência. As fotos do dia 19 de junho de 2019 mostram uma conclusão de uma história que começou tempos atrás. Um sonho que começou em 1997, através do escrivão Roberto Rodrigues de Souza, na gestão do então juiz-diretor do foro, Dr. Sidney Ponce, e o superintendente da memória na época era o saudoso desembargador Hélio Costa. Posteriormente, foi dado prosseguimento na gestão do meu antecessor, Dr. Fabiano Rubinger de Queiroz, já tendo como superintendente o desembargador Lúcio Urbano. Foi nessa época que a equipe da Memória de Belo Horizonte realizou a curadoria para a sala. Foram muitos encontros aqui na Mejude, desde a concepção do espaço até a sua denominação. Conhecemos o espaço disponível, suas condições, o acervo existente na comarca e, a partir daí, nós orientamos quanto à expografia, identidade visual e a classificação dos objetos para que, seguindo as mesmas normas de padronização utilizadas na Mejude, o espaço fosse montado. O museu possui uma linha do tempo que conta a história da Justiça Mineira. Guarda imagens dos prédios que já abrigaram o fórum e também recebe visitas guiadas. Além de estar aberto ao público em geral, temos utilizado esse espaço junto com o projeto Conhecendo o Judiciário, como uma forma de mostrar à população e aos estudantes o funcionamento e a estrutura do Poder Judiciário e mostrando a sua importância e o seu papel para a sociedade. Objetos curiosos, como uma caneta revólver, também estão expostos. A sala abriga ainda documentos históricos e processos de crimes que agitaram Uberaba. Por exemplo, uma carta psicografada pelo médium Chico Xavier, usada em um processo, e os autos da ação envolvendo o cantor da Jovem Guarda Vanderlei Cardoso, que foi covardemente espancado na cidade após um show. Proteger esse acervo e evitar que essas páginas da história se apaguem é motivo de orgulho para o juiz Fabiano. Como filho de uma professora de história, para mim é um privilégio participar desse processo, pois em nosso acervo temos objetos que marcaram a história do Poder Judiciário,
além de processos cuja história se confundem com o nosso Estado e com o nosso país, como o processo dos Irmãos Naves, o inventário da Dona Beija, a carta de alforria da Chica da Silva, além do processo de Sesmarias, da época em que Uberaba pertencia ao estado de Goiás. Há mostras de que a Justiça Mineira tem história para muitos aniversários. Hoje em dia, preservar a história é uma causa cada vez mais importante. Recentemente, tivemos instituído o dia 10 de maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. Uberaba, com toda a sua eficiência em buscar documentos que retratassem a história local, é um exemplo muito bem sucedido para dar mais visibilidade, maior valorização da preservação da nossa história. Quando você ouve falar em colação, deve pensar em formatura de alunos. A palavra também significa refeição leve. Curioso, não é? Mas ela também aparece num outro contexto. E o significado você descobre agora no quadro ABC do Judiciário. Colação é o ato pelo qual os herdeiros relacionam, no procedimento de inventário, o patrimônio que eles receberam do proprietário dos bens, enquanto ele vivia. A finalidade da colação é restabelecer a igualdade na divisão da herança. E você vai conhecer agora um projeto realizado com detentas no interior de Minas. Através de alguns encontros, elas resgataram algo que haviam perdido, a confiança em si mesmas. A minha mãe é minha inspiração. Quero me tornar uma pessoa melhor por ela e pelo meu filho. Quero andar pelo caminho certo para ser uma inspiração como a minha mãe é para mim. Esse é o depoimento de uma participante do projeto Somos a Vida, desenvolvido na Penitenciária Feminina de Patrocínio por iniciativa da juíza Elisa Marco Antônio. Ressignificar, reconstruir e resgatar são os pilares desse programa que surgiu quando a magistrada percebeu um número crescente de mulheres, muitas vezes sem antecedentes criminais, que se envolviam com o mundo do crime por influência de parceiros ou parentes. Muitas, tentando entrar com drogas na penitenciária, acabaram deixando para trás família e emprego. O projeto foi composto de 8 encontros, sendo 3 fases. A primeira, o acolhimento sem julgamento. A segunda fase, de conscientização das relações abusivas e da autorresponsabilidade para com a própria vida, né? E, por fim, a ressignificação de paradigmas e valores. O Somos a Vida contou com a participação de voluntários, psicólogos e assistentes sociais. Esse projeto ele teve uma excelente aceitação porque trouxe para a mulher privada de liberdade o reconhecimento dos fatores que a trouxeram ao encarceramento, bem como a sua conscientização de que aqueles fatores eles podem ser deixados para trás e a partir desse momento elas buscarem uma ressignificação em suas vidas. A garantia de direitos humanos é essencial para uma sociedade mais igualitária e livre de pressões. Eu acredito que esse trabalho seja muito bom para modificar e ampliar a dimensão psicológica dessas mulheres, muitas vezes subjugadas, sem uma ajuda dentro de casa, muitas vezes providas de amor, desprovidas de segurança, de conceitos básicos, de família, de proteção, de paradigma, que essas mulheres fazem parte de uma área muito importante da sociedade, que é a construção das nossas famílias. Então eu acredito que, ou mais cedo ou mais tarde, esse trabalho vai surtir efeito, seja na própria mãe ex-detenta, seja em seus filhos. Me ensinou que superar é preciso, aprendi a dizer não para o crime. É muito bom uma pessoa olhar para você e ver que você é capaz de recomeçar de novo e que nossas vidas ela não se resume nos nossos delitos. Esse projeto ele não pode parar, ele tem que continuar com todas as detentas,
É um benefício que todas deveriam participar. E dentro de presídios de todo o país, existem muitas Neusas que esperam ansiosamente pelo recomeço de suas histórias. Que o projeto Somos a Vida seja exemplo. O projeto encerrou seu ciclo na cidade. As detentas foram transferidas para o presídio feminino de Presidente Olegário, levando na bagagem a capacidade de se reerguerem e se reintegrarem à sociedade. E o Justiça em Questão de hoje fica por aqui. Mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com. E você também pode mandar um e-mail para a gente, justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se puder, fique em casa.